Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos conversar sobre o tratamento da doença de Parkinson. Então vamos falar um pouco sobre fármacos antiparkinsonianos. Dentre os objetivos dessa aula nós temos caracterizar a doença de Parkinson e relacionar o seu envolvimento com as vias dopaminérgicas. Também iremos compreender a ação dos fármacos antiparkinsonianos, seus usos clínicos e suas reações adversas. Então, nós vamos iniciar com uma atividade de warming-up, que se trata de um relato clínico de uma paciente que apresentou Parkinson enquanto ainda era jovem. Tá? Então, essa história começa com a situação dessa paciente em novembro de 2000, com 41 anos, ela foi atendida no ambulatório de neurologia de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas de São Paulo. O histórico da doença da paciente começou em julho de 97, com dor na perna esquerda, com irradiação para a região lombar e para baixo na coxa. A dor era constante, mas piorava muito quando ela andava, impedindo-a de andar normalmente. Até ser direcionada ao referido ambulatório, ela passou por 8 ortopedistas, 2 psiquiatras, um gastroenterologista por suspeita de hérnia inguinal, 3 neurologistas e 2 neurocirurgiões. Ela fez inúmeros exames e procedimentos, ela utilizou anti-inflamatórios, para ter efeito analgésico, ela fez bloqueio anestésico da raiz lombar com lidocaína, um anestésico local, ela fez acupuntura, ela utilizou ansiolíticos e foi oferecido a ela a colocação de uma prótese coxo-femoral, a qual ela negou. Ao longo desse tempo, os problemas motores continuaram a piorar, interferindo ainda mais na marcha e nas atividades de vida diária, e o quadro de dor já era menos intenso. Não havia histórico familiar digno de nota para essa paciente. Notou-se uma síndrome rígido-acinética acometendo o hemicorpo esquerdo, causando dificuldades na escrita e na marcha, com tendência a paciente andar na ponta dos pés do lado esquerdo. Não havia outras anormalidades neurológicas ou cognitivas, e com base no quadro clínico, na ausência de anormalidades nos testes de neuroimagem, foi feito o diagnóstico de doença de Parkinson de início precoce. A paciente foi submetida a um desafio de tratamento com levodopa e benserazida, associação de 200 mg de levodopa com 50 mg de benserazida, em uma dose inicial de meio comprimido 3 vezes ao dia. Como não houve melhora após a primeira semana de tratamento, a dose foi titulada até um comprimido 3 vezes ao dia. Após 10 dias, observou-se uma nítida melhora no desempenho motor, refletida na marcha, nas atividades de vida diária e nas atividades profissionais, principalmente com melhora nas habilidades de digitação. Posteriormente, como estratégia de manutenção do tratamento, foi possível reduzir a dose de levodopa, com a associação do agonista dopaminérgico pramipexol. Esse esquema terapêutico foi mantido com um bom controle das dificuldades motoras. Posteriormente, a amantadina foi adicionada ao esquema de tratamento para melhor controlar os sintomas parkinsonianos. Nos meses seguintes, a síndrome parkinsoniana passou a afetar o hemicorpo direito. Após 3 anos de tratamento, a paciente passou a apresentar discinesias entre as doses de tratamento, mas do lado esquerdo. As discinesias aumentaram progressivamente em gravidade, exigindo redução da dose dos agentes dopaminérgicos e levando ao subsequente agravamento dos sintomas parkinsonianos. Esse problema foi superado com a realização de palidotomia póstero-ventral direita, para obter melhor controle das discinesias e do parkinsonismo, mesmo com doses menores de drogas dopaminérgicas.
Então, sobre essa história relativamente complicada, pergunta-se, né? Qual deve ser a causa da doença de Parkinson no caso da paciente e qual neurotransmissão deve estar alterada nessa paciente? Segundo, qual o mecanismo de ação do levodopa? Qual o mecanismo de ação da benserazida? Qual o mecanismo de ação do pramipexol, que também foi utilizado pela paciente? E, por último, qual o mecanismo de ação da amantadina? Tá? Além disso, por que ocorreram as discinesias entre as doses após um tempo do tratamento? Bem, gente, a doença de Parkinson foi uma condição descrita pelo James Parkinson em 1817 como uma paralisia agitante. Essa doença é bastante conhecida, né? E tem como características o tremor em repouso, a bradicinesia, que é uma lentidão no início e na execução dos movimentos voluntários, e ainda a rigidez muscular, que pode causar dor ao paciente ou não, e o desequilíbrio postural, também conhecido como acatisia. A doença de Parkinson afeta geralmente indivíduos maiores de 65 anos, né? Mais de 1% desses indivíduos, embora, como no caso mencionado da paciente, alguns indivíduos mais jovens têm doença de Parkinson de início precoce. Então, a maioria é idiopática, a gente não consegue identificar a causa dessa doença e é uma condição incapacitante. Existem fatores que contribuem para a doença de Parkinson, a idade é um desses fatores. Tá? Existem fatores genéticos, familiares, que são identificados, foram identificados, mas não correspondem a todos os casos da doença. Existem alguns fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento da doença de Parkinson, geralmente o consumo de metais pesados, ou, por exemplo, é muito comum doença de Parkinson entre lutadores de boxe, por exemplo, né, que são pessoas que recebem muita pancada na cabeça, relativamente alta a incidência de doença de Parkinson nessas pessoas. Então, apesar de termos fatores familiares, fatores ambientais, na maior parte dos casos é difícil estabelecer por que a doença está ocorrendo. Então, é realmente de maioria idiopática. A doença de Parkinson tem a ver com o sistema dopaminérgico central. No sistema nervoso central, nós temos 4 vias dopaminérgicas e a via nigroestriatal é a via responsável pelo controle da postura e de movimentos. Na via nigroestriatal, nós temos neurônios que se projetam da substância nigra para o corpo estriado, onde levam à liberação de dopamina para permitir o controle motor. Há evidências de que esses neurônios são neurônios que estão sofrendo degeneração, né, e que essa seja a causa da doença de Parkinson. Entretanto, existem outras vias dopaminérgicas centrais que são importantes, como a via túbero-infundibular ou túbero-hipofisária, cujos neurônios têm o corpo celular na região do septo, né, e as terminações nervosas no hipotálamo e na glândula pituitária. Tá? Essa via é importante para o controle da secreção de prolactina e de alguns outros hormônios. E nós temos também as vias mesolímbica e mesocortical, que são importantes para funções mentais e emocionais. Na via mesolímbica, nós temos neurônios com terminações nervosas em regiões como o hipocampo e o núcleo amiloide. E na via mesocortical, essas terminações nervosas são projetadas para o córtex pré-frontal, no núcleo accumbens. Então, essas vias parecem ser vias que estão mais relacionadas com as psicoses, como a esquizofrenia.
Tá? Só que neste caso, na esquizofrenia, o que parece ocorrer é um excesso funcional de dopamina. Ao passo que na doença de Parkinson, o que ocorre é a falta de liberação de dopamina. Então, esses eventos que são contrários em relação aos pacientes que têm Parkinson e aos pacientes que têm esquizofrenia são muito importantes, pois têm implicações no tratamento farmacológico, como nós vamos ver mais adiante. Mas quais alterações estão ocorrendo então na via dopaminética? Essa imagem mostra um pouco dessas alterações. Essa imagem é fruto de uma varredura com tomografia por emissão de pósitrons no cérebro, mostrando os níveis de fluorodopa em pacientes em condição normal e com doença de Parkinson. Em condição normal, nós observamos quantidade mais elevada de fluorodopa, ou seja, coloração bege, coloração avermelhada, laranja e amarela, na condição normal, ao passo que no paciente que tem doença de Parkinson já são observadas quantidades menores de verde a azul escuro ou roxo, indicando menores quantidades de fluorodopa, ou seja, menor presença de neurônios dopaminérgicos. Então, a doença de Parkinson está nitidamente associada à redução da transmissão dopaminérgica. Mas como esses eventos ocorrem? Como eles podem ser explicados? Vamos ver um pouco disso. Para que nós possamos entender melhor a doença de Parkinson e o seu tratamento, nós precisamos entender como é que se dá o controle motor. O controle motor ocorre a partir de estruturas que estão presentes no sistema nervoso central, como o córtex motor. O córtex motor emite projeções glutamatéticas para a medula espinhal, região onde ocorre a modulação dos neurônios motores que permitem o controle motor, que permitem que os movimentos ocorram de forma controlada. O córtex motor recebe projeções de várias regiões do sistema nervoso central. E dentre essas regiões, nós temos o corpo estriado. É interessante que o córtex motor também emite projeções glutamatérgicas para o corpo estriado. E o corpo estriado, por sua vez, leva a uma espécie de retroalimentação da função do córtex motor. Estes eventos são bastante controlados por neurônios dopaminérgicos. Os neurônios dopaminérgicos têm sua origem a partir da substância nigra, na verdade, a parte compacta da substância nigra que emite essa projeção dopaminérgica para o corpo estriado. E a partir do corpo estriado, nós temos duas vias de controle do córtex motor: a via direta e a via indireta. Na via direta, nós temos neurônios GABAérgicos que se projetam para uma região chamada de globo pálido interno, que é uma região que também projeta neurônios GABAérgicos para o tálamo, uma estrutura muito importante porque a partir do tálamo nós temos projeções glutamatérgicas para estimular o córtex motor. Acontece que essa via direta, por essa via direta nós temos a liberação de GABA, que medeia efeitos inibitórios sobre o globo pálido. Se esse globo pálido é inibido pela liberação de GABA, ele deve liberar menos neurotransmissor sobre o tálamo, menos neurotransmissor inibitório sobre o tálamo, permitindo que o tálamo possa exercer a sua função estimulatória no córtex motor para que ocorra o controle motor. Então, nós podemos dizer que por essa via, que é a via direta, ocorre a estimulação talâmica
permitindo o controle motor. Já pela via indireta, nós temos a partir do corpo estriado projeções GABAérgicas que são direcionadas para o globo pálido externo e promovem uma inibição do globo pálido externo. Este, por sua vez, é uma estrutura que promove liberação de GABA no núcleo subtalâmico. Então, também tem efeitos inibitórios. Duas inibições sequenciais, então, a inibição de um efeito inibitório vai levar, na verdade, à estimulação do núcleo subtalâmico. E este núcleo subtalâmico estimulado vai levar à liberação de glutamato no globo pálido interno. E o globo pálido interno, agora estimulado pela liberação do glutamato do NST, vai aumentar a liberação de GABA sobre o tálamo, diminuindo a ação talâmica sobre o córtex motor e levando então a uma redução do controle motor, a uma perda desse controle motor. Então, o que nós temos como resultado final da via indireta é uma inibição talâmica impedindo o controle motor. Então, inicialmente, nós poderíamos pensar que a liberação de dopamina no corpo estriado causaria efeitos contrários pela via direta e pela via indireta. Tá? Porém, nós temos que considerar também quais são os receptores que estão presentes em cada uma dessas vias, os receptores dopaminérgicos presentes no corpo estriado em cada uma dessas vias. Para a via direta, nós temos a presença do receptor D1, que é um receptor acoplado à proteína GS e medeia efeitos excitatórios, ou seja, a liberação da dopamina no corpo estriado, ao estimular os receptores D1 por essa via, vai levar à estimulação da via direta, que é uma via que, por sua vez, leva à estimulação talâmica e permite o controle motor, como nós já havíamos previsto. Porém, quando se trata da via indireta, agora nós temos os receptores D2 presentes no corpo estriado e a liberação de dopamina ao ativar receptores D2 vai levar a efeitos inibitórios, porque os receptores D2 são acoplados à proteína G inibitória. Então, como resultado disso, nós tínhamos antes que a via indireta induziria a inibição talâmica, mas como os receptores D2 são acoplados à proteína GI, na verdade nós teremos a inibição do efeito pela via indireta, ou seja, ao final nós teremos uma estimulação talâmica. Isso significa que a liberação de dopamina no corpo estriado, tanto pela via direta quanto pela via indireta, vai levar à estimulação talâmica e permitir o controle motor. Então, a liberação de dopamina, independente da via, ao final, sempre está associada à estimulação talâmica e a permitir o controle motor. Por último, nós temos que considerar ainda que no corpo estriado existem interneurônios colinérgicos que levam à liberação de acetilcolina. E essa liberação de acetilcolina é entendida como tendo ações contrárias à da dopamina, na medida em que a dopamina liberada no corpo estriado, tanto pelas vias direta quanto indireta, leva à estimulação talâmica, permitindo o controle motor, a acetilcolina tem efeitos modulatórios no sentido contrário, no sentido de levar, então, à perda do controle motor. Mediante essas considerações, agora sim nós podemos esclarecer que na doença de Parkinson o que nós temos é a perda dos neurônios dopaminérgicos. Essa perda de neurônios dopaminérgicos, desses neurônios que se projetam da substância negra para o corpo estriado, leva a uma menor liberação de dopamina no corpo estriado, estimulando menos os receptores dopaminérgicos, tanto pela via direta quanto pela via indireta, e então permitindo que ocorra a
perda do controle motor que era estimulada pela dopamina. Com essa perda do controle motor, o paciente passa a apresentar, então, os sintomas da doença de Parkinson, que são bradicinesia, os tremores, a acatisia e outros sintomas relacionados com essa perda de controle motor. Para que nós possamos entender como ocorre a ação dos fármacos usados no tratamento do Parkinson, vamos considerar que nós temos aqui uma terminação nervosa. Essa terminação nervosa é de um neurônio que vem da substância nigra e aqui ela está no corpo estriado, levando à síntese de dopamina, seu armazenamento nas vesículas e a sua liberação por exocitose. Essa dopamina liberada pode atuar em receptores dopaminérgicos, principalmente receptores D1 e D2, ou pode ser recaptada. Tá? Pode ser captada tanto pelo neurônio que a liberou, quanto por outros neurônios. Uma vez captada, essa dopamina vai ser degradada por enzimas como a monoamina oxidase, a MAO, ou a catecol-ortometiltransferase, a CONT, ou outras enzimas como a aldeído desidrogenase. Existem várias vias de degradação para a dopamina, mas todas elas culminam na produção do ácido homovanílico, aqui denominado HVA. Então, essa degradação pode ocorrer e esse metabólito pode ser encontrado na urina, por exemplo. Na doença de Parkinson, esses neurônios nigroestriatais estão sofrendo degeneração. Então, com essa morte neural, significa que não há mais liberação apropriada de dopamina nas sinapses lá no corpo estriado. Com essa falta da liberação de dopamina, uma das formas de tratar a doença de Parkinson é utilizar substâncias que vão permitir a formação da dopamina ou vão agir de forma semelhante à dopamina, né, atuando no corpo estriado. Uma dessas substâncias, que geralmente é a primeira escolha, é o levodopa. O levodopa é um precursor para a formação da dopamina. Então, ele vai levar à formação da dopamina para que essa dopamina possa atuar nos receptores dopaminérgicos ou ser captada e degradada pela MAO e pela CONT. Uma vez que o paciente apresenta os primeiros sintomas da doença de Parkinson e é diagnosticado com essa condição, precisa ser discutido se esses sintomas são intensos o suficiente para comprometer a qualidade de vida do paciente e demandam realmente tratamento. Uma vez que seja decidido pelo tratamento, geralmente o levodopa é a primeira escolha. Mas existem vários outros fármacos que podem ser utilizados em associação com o levodopa ou como alternativa ao uso do levodopa quando esse tratamento não é mais suficiente para controlar os sintomas do paciente. Tá? Então, nós temos vários fármacos ou categorias de fármacos que nós vamos abordar na nossa próxima aula.